Shalom, shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se o meu áudio tá ok. Eventualmente, se você está contando o Homer juntamente conosco aqui em 2025, hoje são 16 de maio de 2025, portanto, uma sexta-feira à noite, portanto, Shabbat Shalom para vocês. Shabbat Shalom, que o Eterno realmente nos dê um Shabbat maravilhoso, que a gente se conecte com essa energia maravilhosa de estar no Shabbat, ainda mais na contagem do Homer. Hoje nós vamos falar, depois do grande dia aí de Lag BaOmer que nós comentamos ontem, nós vamos falar hoje de Yesod Sheb-Od, ou seja, Yesod é aquela sefirá ligada ao patriarca, entre aspas, ao grande Yosef Hatzadik. Yesod ligado à fundação, ou seja, a base de toda a árvore da vida, como você vê, todas as Sefirot estão em cima de Yesod. Ela é como se ela fosse o pilar de toda a árvore da vida, e depois dela a energia desce até a Malhut, como vocês estão vendo aí no desenho da árvore da vida. Então Yesod é ligado à fundação, ou se pode traduzir também aos fundamentos. Que fundamentos? Fundamentos da Torá, fundamentos morais, fundamentos intelectuais, aquele que você realmente chega à conclusão de que aquilo é uma verdade na sua vida. Claro que as nossas verdades, elas nunca são absolutas. As verdades absolutas estão quando você começa a entender a Torá e ressignificar uma série de coisas que você acredita que era verdade. De repente você fala, isso não me cabe mais, e você cria fundamentos realmente sólidos nesse terreno maravilhoso que é o terreno da Torá. E hoje, como nós temos falado, e amanhã nós vamos falar do último aspecto de Od, que é Malhut Sheb Od. Hoje a gente já sabe que aquela sefirá é ligada ao reconhecimento e ligado à humildade. Como que nós podemos conectar Yesod a Od? Nós pensarmos nas personagens por trás dessa Sefirot, nós temos Yesod ligado a José, aquele grande sub-rei, né, o vice-rei do Egito, mas o grande rei do Egito, na verdade, porque na prática foi ele que trouxe toda a prosperidade para o Egito, depois salvou toda a sua família e criou condições necessárias para que os filhos de Israel, os filhos de Jacó, se multiplicasse naquela terra e um dia se tornasse o povo judeu que nós conhecemos hoje. E do outro lado nós temos Netzach, que é a principal sefará que a gente está tratando ainda nesses dias, que está ligado a Arão. Quando nós olhamos a Arão e olhamos José, a gente não consegue de repente, logo de cara, ver algum paralelo. Mas nós podemos aprender com Yosef acerca daquilo que Arão ele fez, daquilo que ele conquistou. Nós temos falado que Arão ele teve o grande mérito de ser reconhecido por Deus como sumo sacerdote, ter sido ungido por Moisés como sumo sacerdote. Ele manifestou a glória de Deus através dos seus atos lá na montagem do Mishkan, do tabernáculo, no oitavo dia. E nós sabemos a história que nós temos contados em todos os vídeos. Se você não viu, peço para que você veja, para que você entenda aquilo que eu estou falando. E Yosef, por um outro lado, era um menino extremamente talentoso, extremamente visionário, alguém que tinha um sonho muito claro da sua missão de vida, uma coisa que é muito difícil. A maioria das pessoas, eu me incluo nessa maioria, tem muita dificuldade de entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha missão. Não, Yosef ele tinha aquilo muito claro desde a tenra idade na vida dele. E Arão, eu não sei se ele tinha o sonho de ser o sumo sacerdote. Talvez, olhando, isso é uma opinião minha, observando a personalidade de Arão, ele não sonhava chegar num patamar tão elevado como ele chegou. E quando nós olhamos Arão, que foi reconhecido como sumo sacerdote, depois daquilo ele morreu como grande sumo sacerdote, ponto. Ele mudou de patamar e nunca mais voltou um degrau sequer atrás daquilo que o Eterno tinha dado para ele, da posição que o Eterno o tinha colocado. Nós vamos olhar Yosef e parece que foi o contrário. Que Yosef ele cresceu tendo grandes sonhos, tendo já uma clareza do que ele seria no futuro, e de repente tudo aquilo parece que foi roubado de Yosef, que é a fundação, e foi levado para um outro caminho.
Porém, ambos têm algo muito em comum. Ambos faziam o que tinha que ser feito. Arão nunca fez nada almejando o sumo sacerdócio. E Yosef, por mais que ele tivesse um sonho muito claro, a gente não vê nenhum traço em Yosef quando ele vai para a casa de Potifar, quando ele é acusado falsamente de violência, ele vai parar na cadeia, fica 12 anos na cadeia. Nós não vemos nenhum traço em Yosef que ele fizesse alguma coisa grandiosa, e muitas coisas grandiosas ele fazia. Era alguém extremamente fora da curva de pensamento, de atitudes, era um grande nobre do Eterno, mas a gente não vê Yosef fazendo algo buscando o reconhecimento. Arão não buscava reconhecimento, ele foi reconhecido. Yosef não buscava reconhecimento, Yosef tinha clareza de quem ele era. Então nós podemos aprender que o verdadeiro fundamento do reconhecimento é quando você não faz pelo reconhecimento. Quando você faz com humildade, com outro aspecto de hoje, você faz por quê? Porque você é humilde. Nós vimos ontem. O que é ser humilde? É você fazer aquilo que é a vontade do Eterno. Você fazer o melhor que você pode, porque você entende que o Eterno te colocou aquela condição e aquele fazer para que seja feito através de você. Nós caímos no engodo desse mundo dualista, no engano desse mundo, achando que quem manda a gente fazer alguma coisa é o nosso patrão, é o nosso pai, é a nossa mãe, é a nossa amiga ou qualquer outra pessoa que tem autoridade sobre nós, o governo. Esquece, esquece, esquece. Se a gente seguir por esse caminho, a gente vai ser uma pessoa comum e plantaremos coisas comuns e teremos resultados comuns. Isso se nós plantarmos corretamente dentro de uma ótica comum. Porque a gente pode ficar completamente ressentido, completamente decepcionado com o mundo, com as pessoas, achando que nada está nos favorecendo e que a gente é injustiçado. Para. Yosef nunca se achou injustiçado, nunca se viu como injustiçado, nunca. Ele sempre soube e percebeu logo cedo que tudo era o Eterno que controlava. A gente vê isso quando ele encontra os irmãos dele, que havia ido ao Egito buscar alimento, não reconheceram Yosef. A gente conhece a história, a gente vai tratar mais quando a gente falar de Yesod, mas a gente sabe que naquele momento ele poderia ter se vingado dos irmãos, ele estava na posição de chefe, e os outros na posição de subservientes. E pelo contrário, quando os irmãos descobriram que era Yosef, falaram: puxa vida, agora ele vai se vingar da gente. Ele falou o quê? Não, meus irmãos. Eu entendo que tudo o que aconteceu foi porque o Eterno fez acontecer para que hoje eu estivesse aqui. Essa é a verdadeira e única humildade. Essa humildade que vem de Yesod, a capacidade de ter fundamentos sólidos da Bitachon, que é a confiança no Eterno, é o que faz a gente realmente ser humilde. Não aos olhos das pessoas que confundem as coisas de quem é humilde e quem não é humilde, mas aos olhos do Eterno. E quando nós alcançamos esse fundamento da humildade, que é reconhecer que o Eterno faz tudo, é Ele que fez todas as coisas. Foi ele que jogou Yosef no poço, foi ele que jogou Yosef na casa de Potifar, foi ele que fez a mulher tentar Yosef, foi ele que fez Yosef ser injustiçado e jogado na cadeia, foi ele que fez Yosef chegar diante do faraó e ser uma pessoa extraordinária e conquistar tudo que aquele mundo daquele momento conhecido poderia ser conquistado. Yosef conquistou tudo e a conquista dele fez com que ele abençoasse a muitos. Então Yosef, desde cedo ele percebeu quem ele era e nunca mudou quem ele era. Arão, desde cedo, percebeu qual era o seu papel, qual era a sua missão, aceitou humildemente e fez o que deveria ser feito. Agora, uma coisa que nós devemos tomar cuidado, porque o reconhecimento está atrelado à humildade, e agora em Esod, a Torá está falando: olha, mas cuide de Yesod. E Yesod são os fundamentos. Ok, os fundamentos você pode falar, os fundamentos eu tenho. Eu estudo Torá, eu já entendi. Ok, é só aguardar. Não, Yesod também trata dos relacionamentos. Paremos para notar que Yosef, diferente de Arão que estava no meio do povo de Israel, Yosef
ele não estava no meio do povo de Israel, estava entre os seus irmãos. E quando ele erroneamente não sei o que digo, é a Torá, tá? São sábios, quem sou para falar de Yosef? Erroneamente ele sai contando seus sonhos com a sua vaidade, entre aspas, aquilo vai muito mal para Yosef. Por quê? Porque Yosef estava contando os sonhos dele para quem não estava minimamente interessado com os sonhos dele. Yosef estava contando os planos dele para quem não tinha nenhuma conexão com os planos de Yosef naquele momento. Isso é um erro que nós cometemos, porque o reconhecimento ele só vem quando nós temos humildade, ok, nós entendemos, Ode, humildade, reconhecimento, porém Yesod vem para falar o seguinte, a base de você um dia ser reconhecido, de você um dia alcançar a verdadeira humildade, é você tomar muito cuidado com quem você se relaciona. Se você se relaciona com pessoas que não têm nada a ver com você vai correr um sério risco de uma hora você se tornar muito parecido com aquelas pessoas. Quando Moisés ele sobe ao Monte Sinai para receber a Torá do Eterno, o restante das instruções do Eterno, ele ia ficar 40 dias. O povo errou a conta, a Erevrav, a multidão misturada. Não é à toa que a Torá fala a multidão misturada. Pessoas que não sabem o que quer direito, que querem, mas não querem, que são reativas. Quando essas pessoas equivocadamente acharem que Moisés tinha morrido, quem estava no meio deles? Arão. Arão estava no meio da Erevrav. O que a Erevrav fez com Arão? Fez com que Arão forçosamente ajudasse a construir uma idolatria. Então, nós não podemos ser arrogantes, arrogância ao contrário da humildade, de achar que quem está ao nosso lado sempre quer o nosso bem, sempre quer a nossa prosperidade e nunca vai nos influenciar ou até, Deus nos livre, nos forçar a tomar uma posição que não tem a ver com os nossos fundamentos da Torá. Então, Yesod tem a ver com relacionamento, ou seja, cuidado com quem você se relaciona, porque você acha que não vão te influenciar, mas vão te influenciar. Arão sofreu essa pressão, essa influência literalmente com faca no pescoço, acabou participando daquele pecado de idolatria, o Eterno perdoou a todos, principalmente Arão, colocou Arão no novo patamar. O que Arão se tornou? Uma pessoa ligada ao povo, ligada a Evrav. Não! Quando Arão mudou de patamar, ele se tornou sumo sacerdote, ele deveria habitar com a classe sacerdotal e levítica. E o resto do povo? Não tinha mais acesso a Arão? Tinha. Mas Arão agora ele habitava no meio de sacerdotes e de levitas. De pessoas que estavam inteiramente conectadas à missão de Arão. E a gente às vezes erra porque a gente às vezes consegue com muita dificuldade se conectar ao Eterno e a gente tem clareza do que o Eterno quer pra gente, de como é a nossa vida de acordo com a perspectiva do Eterno. A gente fala, uau! É isso que eu quero, é isso que eu mereço, agora vai acontecer e etc. Mas o que a gente faz? A gente continua conectados com pessoas que não tem nada a ver com a nossa missão. Não tem nada a ver com a nossa linha de pensamento. Dá um exemplo bem lúdico aqui, bem clássico. Você está numa pindaíba financeira, tudo correndo errado financeiramente, tudo errado, não sei o que, não sei o que, e você anda com quem? Com pessoas que estão na pindaíba, estão todas erradas. Mas eu não posso andar? Pode, mas essas pessoas estão buscando prosperidade, estão buscando serem organizadas, estão buscando conhecimento, sabedoria financeira para mudarem a sua conduta. Elas estão com você todo dia falando, olha, eu vi novo investimento, olha, eu vi isso, eu vi tal vídeo na internet, que se a gente fizer assim, que a gente prospera. Se estiverem, ótimo, estão na mesma caminhada com você. Agora, pessoas que estão piores que você financeiramente e estão tomando atitudes financeiras piores que a tua, estão te influenciando, trocando ideia, trocando WhatsApp, mandando meme pra lá e pra cá, e você vendo, hahaha, rindo e achando legal e repostando e tomando sobre si aquela postura.
Isso era Evrave colocando a faca no teu pescoço e falando: ou você faz uma idolatria ou você vai morrer. Por quê? Porque nós somos idólatras e ninguém consegue andar com alguém que seja muito diferente dele. Se as pessoas são muito diferentes de você, elas estão colocando você no mesmo balaio, tome cuidado, porque uma hora uma faca vai chegar no teu pescoço, assim como chegou no pescoço de Arão. E Arão, quando ele passou por isso, ele entendeu, foi perdoado pelo Eterno, retificou isso daí. Quando ele teve a chance de mudar de patamar e se tornar o sumo sacerdote, ele nunca mais andou com a Erevrave. Ele nunca mais andou com pessoas que não tinham a mesma ideia, o mesmo propósito, o mesmo conceito. E Yosef, por um outro lado, ele contou para os seus irmãos que não tinham o mesmo propósito que ele. Olha o relacionamento, e Yesod igual a relacionamento, pessoais e interpessoais. Ele não andou na terra infância, por mais que fossem irmãos tal, mas eram irmãos, mas pensavam diferentes, tinham objetivos diferentes. E uma hora o Seth foi feito o quê? Teve a faca no pescoço. No caso dele foi um poço. Ele foi para casa de Potifar. O que ele fez? Se juntou com Potifar e virou egípcio? Não. Ele entendeu quem ele era e sabia o quanto ele deveria ser diferente. Por isso ele resistiu ao mal quando ele sobreveio em forma de tentação. Quando foi para a cadeia, quem tinha na cadeia lá? Pobres, miseráveis e condenados. Gente sem a mínima perspectiva de vida. Quem se tornou Yosef na cadeia? Alguém miserável, pobre, rancoroso, achando que tudo é contra ele, que ele não tem sorte, que ele não presta e que ele é um condenado e vai morrer ali. Não! Na cadeia, ele se tornou Yosef. Ele se tornou Yosef. Ele não se tornou um presidiário. Yosef foi capaz de ter fundamentos tão sólidos da Torá na vida dele, que mesmo no meio, durante 12 anos com presidiários, ele nunca foi um presidiário. Ah, Adriano, como é que você sabe disso? Porque a Torá fala. Quando ele chega diante do faraó, o faraó faz toda aquela enquete com ele, adivinha uns sonhos tal. E o faraó fala que ele vai ser vice-rei. Os comentaristas da Torá falam o seguinte, que os sábios do lado do faraó, os magos falaram, ele não pode, ele é um escravo. E o faraó falou, não, ele não é um escravo. Eu vejo nele traços claríssimos e grandíssimos de nobreza. Então, meus queridos, não interessa onde você está, interessa quem você é. Você pode estar em meio aos presidiários, mas seja nobre. Tome literalmente vista-se, assim como Arão se vestiu da roupa de sacerdote, de sumo sacerdote, vista-se da tua alma. A tua alma é nobre, a tua alma é próspera, a tua alma ela busca conhecimento e sabedoria em todas as áreas, ela não para de estudar, de conhecer, ela busca crescer. Por quê? Para que eu seja o cara? Não, para que eu tenha Ode. A verdadeira humildade, saber o conhecimento vem do eterno. O verdadeiro reconhecimento, que é o que vem do eterno. Quando as pessoas se reconhecerem, não foram as pessoas, foi o Eterno te reconhecendo através do mecanismo que ele chama de pessoas, de humanidade. Então, nunca confunda as coisas. Que o Eterno realmente nos retifique, nos abençoe e que a gente possa, hoje, que são 34 dias do que perfazem 4 semanas e 6 dias do Homer, 34 dias que perfazem 4 semanas e 6 dias do Homer, que a gente possa de uma vez por todas retificar o defeito que a gente causou ou tem causado nesse aspecto de Sefirá, de Yesod, que é o fundamento. Saber quem você é, saber a quem você serve, saber qual é o teu papel, onde quer que você esteja, em Shebe Ode. Yesod Shebe Ode. Ode é para que a gente alcance o verdadeiro reconhecimento e o caminho verdadeiro da humildade. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos prospere em todas as coisas, porque essa tenho certeza que é a vontade dele. Se Deus quiser, até amanhã.